Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, né? Estamos iniciando mais um mês aí, graças a Deus. Mas hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, um pouquinho do que eu passei em relação à depressão. Eu percebo que algumas pessoas, elas ainda não entendem o que é a depressão. Algumas ainda julgam que ter depressão é frescura, é falta do que fazer, é coisa de pessoa louca, é coisa de falta de fé, é falta de Deus. E não é nada disso. Não é nada disso. A depressão, ela é uma disfunção cerebral que afeta o nosso comportamento, o humor, o nosso raciocínio, né? Então, por isso que precisa passar com o médico, o psiquiatra, para fazer um acompanhamento, porque a nossa mente ela está doente, né? Os nossos níveis hormonais estão lá embaixo, nosso corpo físico está doente. Então, por isso que a gente precisa fazer um acompanhamento médico junto com a análise e a terapia. E eu passei pela depressão, comecei com sintomas de depressão em 2013. E assim, no começo é aquele pensamento, né? Ah, vai passar, logo vai passar. E foi passando-se os tempos, os dias, as horas, e aqueles sintomas só foi aumentando. E eu senti uma tristeza profunda, era uma tristeza constante, não tinha nada que me deixava satisfeita, não tinha nada que me deixava feliz. E tudo para mim era ruim, tudo era negativo, eu não conseguia ver cor em mais nada, não conseguia ver alegria em mais nada. Porém, porque muitas pessoas têm a ideia que a pessoa depressiva, ela fica trancada dentro de casa somente, né? Assim, num quarto escuro, e não estou dizendo que não existe casos assim, tá? Mas no meu caso, eu saía para trabalhar, eu comecei a estudar depois, pedagogia, e aparentemente as pessoas olhavam para mim, não viam nada, porque eu sabia esconder o que eu estava sentindo. Porque eu não sabia explicar para as pessoas o que estava acontecendo. Então, se eu demonstrasse alguma coisa, eu precisaria explicar e eu não saberia explicar naquele momento o que estava acontecendo. Aí eu comecei a ter pensamentos suicidas. Eu não queria mais viver. E eu pensava isso diariamente. Eu pensava sobre a morte. A morte passou a ser minha companheira, né? Até assusta às vezes falar assim, mas é a verdade. Eu só pensava em morrer, porque o meu pensamento, eu não dormia, eu não comia direito mais. Limpar uma casa virou um fardo, virou assim, eu chorava, eu tinha vontade de chorar mesmo, porque assim, pegar a vassoura para varrer um chão para mim era algo insuportável. Eu me afastei de muitas pessoas, eu não queria contato com as pessoas porque eu não queria falar o que estava acontecendo, porque eu não sabia explicar, o que estava acontecendo. E em 2015, era dezembro de 2015, isso começou em dezembro de 2013 e eu só fui buscar ajuda em dezembro de 2015. Mas eu só fui buscar ajuda. A minha filha estava na época com 6 anos e eu me lembro nitidamente desse dia. Minha filha falou assim: mamãe, você não sorri mais. E quando ela fala para mim, quando ela olha para mim tão pequenininha e fala assim: mamãe, você não sorri mais, aquilo eu levei um choque. Eu levei um choque. Literalmente, assim, eu fiquei... É como se eu tivesse caído num poço. É como se eu estivesse caindo e não via o fim daquele poço.
E ali naquele momento que eu estava pensando que eu não aguentava mais viver, que eu queria morrer, eu queria dar fim à minha vida, ali, quando minha filha olha para mim e fala que eu não sorria mais, foi ali que eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu não consigo fazer isso sozinha. E foi aí que eu fui buscar ajuda, né? Eu fui para um psicanalista e ele me encaminhou por um psiquiatra, porque ele me explicou, ele falou assim, Gisele, a análise só vai ter efeito a partir do momento que o seu organismo estiver estabilizado. E no momento, o seu cérebro está doente, ele precisa de um remédio para análise fazer efeito, porque senão a gente vai ficar patinando. Então, por isso que eu sempre enfatizo a importância de se trabalhar tanto o medicamento quanto a terapia, né? Mas tudo isso tem que ser com a orientação de um profissional, ok? Não é qualquer pessoa, não. E foi ali que eu fui para a análise. Foi difícil. Quando a gente chega na análise, assim, você chega culpando o mundo inteiro, né? Por tudo que está acontecendo na sua vida, porque você está doente, a sua psique está doente, você não entende, você nem sabe quem é você. E até ali eu não sabia realmente quem era a Gisele. E houve muita resistência da minha parte em questão à análise, porque uma das perguntas que eu recebi na época era assim, qual é a sua responsabilidade em tudo isso? Aí eu me perguntei, mas como assim? Minha responsabilidade em tudo isso que eu estou vivendo. O senhor não entendeu nada do que eu falei? De tudo que eu já vivi, de tudo que eu já sofri, E assim, não foi fácil, não foi um processo fácil, gente. Porque as pessoas acham que vão chegar na análise, ele vai me dar a resposta que eu preciso e tudo vai se resolver. Não é isso. Para pensar, são anos carregando uma bagagem de sofrimento, de traumas, de palavras distorcidas sobre você. Então, a desconstrução, ela não acontece do dia para a noite. É um processo, Mas é um processo que vale a pena fazer. Porque, gente, não tem coisa melhor do que ter uma saúde mental sadia, né? Ser sadio mentalmente. A gente às vezes cuida de tantas coisas. A gente limpa a nossa casa, a gente limpa o nosso carro, cuida do nosso celular, limpa a memória do celular e a gente não para analisar como está o nosso interior. Ele é tão importante para a nossa vida que, assim, hoje eu gosto hoje de falar isso para as pessoas. Busque ajuda, não passe isso sozinha. Você não precisa sofrer sozinha, você não precisa sofrer sozinho, né? Então, assim, eu, graças a Deus, hoje estou aqui. Estou de pé, né? Aprendi a lidar comigo mesmo, porque se eu quero viver bem com o outro, eu preciso aprender a viver bem comigo mesmo. Eu preciso aprender a me amar, a me conhecer, a saber quem eu sou. Porque muitas vezes a gente passa uma vida inteira sem saber do que gosta realmente, do que ama fazer. Às vezes a gente vive de aparência, a gente vive para agradar os outros e isso não nos leva a lugar nenhum. Uma hora o seu inconsciente vai cobrar isso. Vai, pô, você está vivendo o que os outros querem. Olha eu aqui, olha para mim. Para de me esconder. Quem é você? Então, assim, graças a Deus, naquele momento, eu falo isso, que Deus usou minha filha, né? Talvez com outras pessoas aconteceram de outra maneira, mas... E olha que naquele momento, gente, eu tinha tanta coisa dentro de mim, menos fé. Por isso que eu falo que não é questão de ter fé ou não ter fé, de ter Deus ou não ter Deus, porque... Aquele momento eu não era nada, eu não era ninguém. Naquele momento, em dezembro de 2015, eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu não tinha vida, eu era um zumbi.
Posso definir assim, eu era um zumbi, né? Eu estava sobrevivendo, eu não estava vivendo. E é interessante, e eu quero que você que me ouve hoje guarde isso. Os seus filhos que estão aí com você, eles percebem a sua dor, mesmo que você tente esconder deles. Eles são tão sensíveis que ele observa quando você muda de comportamento. Ele observa. E eu busquei ajuda porque a minha filha falou isso para mim. Mamãe, você não sorri mais. Aí eu parei para pensar, eu não sorria mesmo. Eu não sorria mais, eu não tinha prazer na vida. Não tinha prazer em mais nada, gente. Em mais nada mesmo. E foi um caminho árduo, foi um caminho difícil, mas assim, eu posso dizer que eu venci. E hoje eu sou uma pessoa renovada, uma pessoa transformada. Não sou perfeita, aprendi a conviver com a minha sombra, né? Porque nós todos temos qualidades e defeitos, e tem coisas, gente, tem defeitos que é característica nossa e não vai sair. Então a gente tem que aprender a viver com eles. Como é que a gente faz? Vai ficar aí se culpando a vida inteira, se lamentando? Não. Existem pessoas capacitadas para te ajudar, tá? Então, quando você vai buscar ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista, isso não demonstra fraqueza, não quer dizer que você é fraco, ao contrário, isso demonstra um ato de coragem, porque são poucos que querem enfrentar a si mesmo, ok? Que nesta manhã Deus possa falar com você, que você encontre o seu caminho, que você busque ajuda, tá? Não demore em buscar ajuda, não deixa mais esse sentimento aí, essa emoção que está atrasando a sua vida, que está te sufocando, que está fazendo você fazer várias coisas ao mesmo tempo para não ter que pensar nisso tudo que você está vivendo, porque a gente às vezes que começa a se ocupar de uma coisa ou outra, ou de várias coisas ao mesmo tempo, para não precisar pensar sobre aquilo que a gente está sentindo. Então hoje, busque ajuda. Existe jeito para sua depressão, para sua ansiedade, para sua crise do pânico. Existe jeito, ok? Você pode ter sua fé, você pode até orar a Deus, né? A questão não é nem essa, mas você precisa de ajuda de um profissional, você precisa conversar com alguém capacitado que vai te orientar a como olhar a sua dor, a como olhar a sua vida, ok? Fiquem com Deus, um ótimo fim de semana a todos e até lá, beijos!